Paz, shalom a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver vendo. Eu tenho feito leitura dos evangelhos da tradução do aramaico. E hoje eu vou fazer do livro de Marcos, o evangelho de Marcos, que na realidade Marcos se chamava João Marcos, né? O pessoal está diminuindo tanto as coisas da Bíblia, os nomes, né? Antes tinha aquele respeito de falar São Pedro, São Paulo, São João, Hoje em dia só fala, o João, como se fosse um João da esquina qualquer. Eu tenho visto que o povo está perdendo muito o respeito pelas coisas sagradas. Então, o João é o João Marcos. Não, o João não. O Marcos hoje que nós conhecemos é o João Marcos, ok? Vamos dar continuidade. Então, João Marcos é um escritor um dos 4 evangelhos. Eu creio que é o evangelho menor que tem, mas tem muita coisa interessante, muito mesmo nesse evangelho, ok, gente? Então, essa tradução é do aramaico, foi feita por Tzadok Ben-Dera. E eu vou começar a fazer a leitura aqui. Vai ter nomes que eu vou me atrapalhar, porque os nomes de lugares e pessoas aqui, ele fez do hebraico. Ele fez a transliteração do hebraico, ok? Então, vamos dar continuidade. O início do evangelho de Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, conhecido pelas nações, o filho de Elohim. Eu acho que todo mundo sabe que é Elohim, mas se não souber é Deus. Como está escrito em Yeshayahu é Isaías. O profeta messiânico, é considerado o profeta messiânico, Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, para que possa preparar o seu caminho, que foi o João Batista, o que batizava e o que pregava no deserto. Ok, gente? Eu estou dando as explicaçõezinhas aqui, porque às vezes a pessoa fala, mas eu já sei tudo isso, tá? Você sabe, mas tem pessoas que não sabem. Meu Facebook é público, e também o meu YouTube também é público. Ok? Vamos continuar aqui. Aqui eu já estou no versículo 3. Uma voz que clama no deserto. Estamos falando de João Batista. Prepare o caminho de Yud-Ve-Vav-He, que alguns falam que é Jeová, outros falam que é Yahvé. Quer dizer, não é que fala que é, eles fizeram a tradução assim, ok, gente? Só existe um Deus. Então, tem as traduções dos nomes, as transliteração. Yud-Ve-Vav-He aqui com o nosso alfabeto já é uma transliteração, ok? Já é uma transliteração. No hebraico é quando está com os caracteres em hebraico. Aí é hebraico completo. Quando não está com os caracteres em hebraico, se chama transliteração. Yeshua, Shalom e outras palavras que as pessoas estão aprendendo do hebraico. Isso, quando escreve na nossa língua, já é uma transliteração, ok? Para ser mais próximo do original, tem que estar com os caracteres deles. É claro que até os caracteres deles deram uma mudada, se você for ver conforme a antiguidade.
Mas vamos continuar. Então, ó, uma voz que clama no deserto: prepare o caminho de Udvevavirê, ou Adonai, ok? E façam retas suas veredas, seus caminhos, suas estradas. Estava Yohanan, João, no deserto, imergindo, batizando e proclamando a imersão de techuvá, de arrependimento, uma imersão mediante o arrependimento. O que era o arrependimento? O que era techuvá? A pessoa tinha que olhar para os erros que ela estava cometendo e querer mudança de vida. E aí, quando ela olhava para aqueles erros e ela queria mudança de vida, ela confessava, abandonava, porque não adianta só confessar, tem que abandonar também aqueles erros. Isso se chama arrependimento, techuvá. Tem um pessoal aí pela internet pregando uma techuvá aí que não tem nada a ver com a verdadeira techuvá, ok, gente? Techuvá é arrependimento dos pecados. A pessoa continua no pecado. Tem várias outras coisas aqui que eu não vou entrar em detalhe, que a pessoa continua fazendo, mas ela diz que está fazendo techuvá, só que techuvá é arrependimento dos pecados nossos, em particular. Nossa, eu devo me arrepender, você deve se arrepender, cada um de nós. A partir do momento que a gente arrepende do nosso pecado que a gente comete, a partir do momento que a gente procura ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, aí sim a gente está fazendo techuvá, está vivendo um arrependimento. Mas enquanto a gente tiver nos nossos pecados de estimação, não está tendo techuvá coisa nenhuma. Você pode fazer 1000 festas bíblicas, você pode fazer tudo, que você acha que vai te fazer mais parecido com o judeu. Mas se você ainda preservar os seus pecados ocultos, você não fez techuvá nenhuma, porque techuvá é arrependimento dos pecados particulares que cada um de nós cometemos. Ok, gente? Então, ele batizava mediante a techuvá, o arrependimento para o perdão dos pecados. Para o perdão dos pecados, ok? E iam ante ele toda a região de Erudá e todos os filhos de Jerusalém. E ele os imergia no Iarden, no Jordão, quando confessavam seus pecados. Confessava seus pecados. João ali não estava pregando para ir fazer festas judaicas, nem mesmo as da Bíblia, ele não estava pregando para ir fazer, vocês têm que fazer as festas. Não, o povo já fazia as festas, já fazia. Mas João sabia, pela revelação do Espírito Santo, que aquele povo fazia muita coisa errada que não agradava a Deus. E aí o João falou para eles: arrependam-se, façam techuvá, arrependam dos seus pecados, abandone-os. Isso é techuvá. Bom, e continuando, Yohanan vestia uma roupa de pelo de camelo e amarrava um cinto de couro em seus lombos, na cintura. E a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. E estava proclamando e dizia: eis que vem após mim aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Quem era esse? Jesus de Nazaré. Ok? Continuando aqui no 8. Eu imerjo, ou eu batizo na água. Ele, porém, batizará. Ele, porém, imerge, ou emergirá, não sei como é que fica esse verbo, porque ele estava falando ali de um futuro. Ele imerge na Ruach Kodesh, que é no Espírito Santo. Ok?
João batizava nas águas. O seu líder, que faz batismo, ele batiza nas águas. Mas o batismo do Espírito Santo, só Jesus pode te dar. E continuando, e ocorreu naqueles dias que veio Yeshua de Nazaret, é como está escrito aqui, da Galil, que é Yeshua de Nazaret, é Yeshua de Nazaré, da Galileia, Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi imerso no Iardem, no Jordão, por Yohanan João, e imediatamente, quando se levantou da água, viu os céus divididos e o Rua, o Espírito Santo, como uma pomba descer sobre si. E houve uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em quem me deleito. Quem que o Pai eterno se deleita? Do Filho amado dele, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. E continuando, e imediatamente o Ruar, Espírito, o levou para o deserto. Só lembrando aqui que algumas pessoas falam rua. Eu não falo rua porque essa palavra não é portuguesa. Então, o som de Ra do hebraico é o H. Então, quando tem o R, você tem que falar o som do R mesmo, que é Ruar. Pelo menos eu penso assim. Se você pensa diferente, tudo bem, não vamos discutir por causa disso. E levou para o deserto. Imediatamente o Ruar, o Espírito, Ruar, que o final tem H, ar. E levou para o deserto. E esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E esteve no deserto 40 dias. 40 dias aqui fala. Quando foi tentado por Satã, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Aqui é bem abreviado o livro de Marcos, ok? Depois que Yohanan João foi entregue, foi Yeshua a Galileia e proclamou a mensagem do reino de Elohim, do reino de Deus. Tem a história que João foi entregue. Quem lembra lá da festa, da mulher adúltera, que pediu para a filha dela fazer aquele pedido, primeiro fazer a dança indecente, depois fazer o pedido lá pro tio, que era rei, né? Tio e padrasto, né? Então, João foi entregue, você sabe toda a história. Quem não sabe, foi decapitado, levado a cabeça na bandeja, entregue lá, conforme o pedido daquela mulher. Bom, e disse: está completo o tempo e está preparado o reino de Elohim. Façam techuvar de novo, arrependam-se e creiam na mensagem. Aqui só fala isso. E creiam na mensagem. E enquanto caminhava aos arredores do mar da Galileia, viu Shimon e André. Shimon é Pedro. E André, seu irmão, que estava lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Yeshua: venham atrás de mim e os farei pescadores dos filhos dos homens. Imediatamente deixaram as suas redes e foram atrás dele. E quando passaram um pouco dali, viu que Jacove, que é Tiago,
filho de... Aqui está Zavidai, mas a Bíblia que a gente conhece do português fala Zebedeu. Então, Jacó, que é Tiago, filho de Zavidai, que é Zebedeu. E Ohanã, que é João, seu irmão. E também estava no barco. Aqui já é o outro João, viu, gente? Não confunda com o outro. Aquele João que batizava já tinha sido decapitado. Aqui é o João apóstolo, que era irmão de Tiago. Ó, e seu irmão. E também estava no barco, consertando suas redes. E o chamou e imediatamente deixaram Zavidai, seu pai, no barco com os empregados e foram atrás dele, Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. E quando entraram em Cafarnaum, imediatamente ensinava nos Shabatot, em suas sinagogas. E admiraram-se com seu ensinamento, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como seus chofrim. Eu não sei que palavra é essa, ok? Enfim, o Senhor Jesus de Nazaré, quando pegava a Torá nas mãos, ensinava com uma autoridade que todo mundo ficava olhando para ele assim, porque ele falava diferente daqueles... A revelação que ele dava ali era assim uma coisa incrível, era diferente, que as pessoas elas ficavam assim olhando. Como isso pode acontecer? Ok? Às vezes a pessoa passava a vida toda estudando. O Senhor Jesus ia lá e pregava com autoridade maior do que todos. E havia na sinagoga deles um homem, o qual tinha um espírito imundo, e gritou. Aonde tinha? Na sinagoga. Então, na sinagoga tem espírito imundo, na igreja tem espírito imundo, porque as pessoas precisam ser libertas. O fato delas estarem ali, gente, não quer dizer que elas já estão libertas. Elas precisam serem libertas. Então, na igreja, você vai encontrar pessoa com espírito imundo. Na sinagoga, você vai encontrar pessoa com espírito imundo. No meio dos cristãos, você vai encontrar pessoa com espírito imundo. No meio dos judeus, você vai encontrar pessoas com espírito imundo, impuro e demônios, como nós conhecemos na língua portuguesa. Ok, gente? Ninguém é melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Para de ser religioso e siga a Bíblia. O religioso, ele está sempre dando preferencialismo para um lado ou para o outro. Fique com a Bíblia. Para de ser preferencialista por religião. Então, gritou e disse: que temos nós com você? Olha como o espírito maligno era atrevido. Quando uma pessoa está com o espírito maligno, ela fica assim, ela é toda atrevida. Ela é toda arrogante. E ele gritou e falou: que temos nós com você, ou contigo, igual tem outras traduções, ok? Ou com tu, não sei. Os nossos pronomes pessoais, o correto não é você, você entrou depois, o correto é tu. Bom, e vamos continuar. Yeshua aqui é Natsrin já. Então o que temos nós com você ou contigo, Yeshua de Nazarim? Na realidade é Yeshua de Nazaré, né? Não, Jesus de Nazaré na nossa língua. Aqui, como foi escrito os nomes em outra língua, está escrito Yeshua Hanastri. Os demônios perguntou, ok?
os espíritos malignos que estavam naquele homem, na sinagoga, veio nos destruir? Eu sei quem você é. Olha como eles são atrevidos. Eu sei quem você é. O Kadosh de Elohim. Os demônios sabiam mais que o povo, gente. Essa era a realidade. Os espíritos malignos que estavam nas pessoas sabiam mais do que o povo. O povo não sabia que o Senhor Jesus era o santo de Elohim, o filho de Elohim. Mas os demônios sabiam que o Kadosh de Elohim. Porque eles veem o espiritual. A gente só vê a matéria. Mas os espíritos veem o espiritual. E repreendeu o Yeshua e disse: feche sua boca e saia dele. Ok? Atrevido. Querendo bater boca com o Senhor Jesus de Nazaré. Hoje em dia tem um monte de pessoas assim, cheias de espírito maligno. Elas querem bater boca com o Senhor Jesus de Nazaré. Fica batendo boca. Fica pondo a palavra de Jesus, de Yeshua, em desconfiança na internet o tempo todo. Fica duvidando o tempo todo. Está tudo endemoniado. Tudo cheio de espírito imundo. Querendo bater boca com o Senhor Jesus de Nazaré. Ficam querendo bater boca com o evangelho. São pessoas que estão com espíritos imundos, impuros. São atrevidos, são arrogantes. E fica querendo bater boca. Agora não tem o Senhor Jesus na frente, mas eles atacam a palavra do Senhor Jesus. Ok? E repreendeu Yeshua e disse: feche sua boca e saia dele. E foi lançado fora o espírito imundo. E gritando em alta voz, saiu dele. Gritando, fazendo escândalo. Escândalo. Essas pessoas gostam de fazer escândalos. Elas gostam de se aparecer. E fica falando mal do evangelho. Se você conhecer pessoas que estão falando mal do evangelho, lembra que quiseram enfrentar o Senhor Jesus em pessoa. E agora fica falando mal da palavra do Senhor Jesus, Yeshua de Nazaré. E maravilharam-se todos eles e perguntaram um ao outro: o que é isso? As pessoas que estavam ali talvez nunca tinham visto uma cena daquela. E todo mundo ficou assustado quando viu aquele espírito maligno falando com o Senhor Jesus ali na sinagoga, usando aquele homem, usando a boca daquele homem. Porque os espíritos malignos é assim, gente, eles usam a boca das pessoas. Muitas vezes a pessoa está falando e ela está sendo usada pelo espírito maligno. O espírito maligno está falando através dela. Ali eles estavam... eles sabiam quem era o Senhor Jesus e mesmo assim eles estavam com arrogância. Estavam se achando, como diz por aí. Estava se achando. Ok? Mas o Senhor Jesus repreendeu-os e diz: feche sua boca e saia dele. Se você vê uma pessoa falando mal do evangelho do Senhor Jesus de Nazaré, manda ele calar a boca e fala: sai dele, demônio. Para que você, quem sabe, essa pessoa não se converta, né? E foi lançado fora o espírito imundo e gritando em alta voz, saiu dele, fazendo escândalos. E ainda saiu chamando a atenção. Bom, e maravilharam-se todos eles e perguntaram um ao outro: o que é isto? E o que é este novo ensino? Novo ensino, gente. Põe isso na sua cabeça. Novo ensino, Novo Testamento, Nova Aliança. Novo. Ok? Pois com poder ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aleluia. E ai deles se não obedecer, vai para o abismo. E os demônios sabem o que é abismo. Imediatamente se
propagou a sua fama por toda a região da Galileia. A fama do Senhor Jesus começou ali, quando ele expulsou um espírito maligno de um homem que estava na sinagoga no dia de sábado. Mas pode expulsar demônio no dia de sábado? Pode e deve. E saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e André, com Tiago, Jacove e com João e Johanã. E a sogra de Simão, Pedro, estava deitada com febre. E lhe falaram a respeito dela. Ok? Pedro, foi quando o Senhor Jesus falou, tu és pedra, e sobre essa pedra edifiquei a minha igreja. Vocês lembram? Porque o nome dele era Simão. Depois passou a ser chamado de Pedro. Simão é um dos nomes dos filhos de Leia com Jacó. Tem um filho que chama Simão. Então, esse Simão aqui, ele herdou esse nome. E estava deitada, e a sogra de Simão, que é o Pedro, estava deitada com febre, e lhe falaram a respeito dela. E aproximou-se e segurou a mão dela e o levantou. E imediatamente a deixou sua febre e ela o serviu. Por que a febre a deixou? Porque essa febre também, com certeza, devia ser um espírito impuro, maligno. Devia ser alguma coisa, porque deixou ela e ela ficou curada. Aqui não está falando assim, ela tomou uma dipirona e a febre passou. Não, aqui não está escrito isso, não. Aqui está escrito assim, o Senhor Jesus segurou na mão dela e levantou ela, e a febre, imediatamente a deixou sua febre. A febre a deixou. Isso aqui dá a entender que também era um espírito de enfermidade, que deixou ela e ela ficou boa. E ela começou a servir, fazer o cafezinho, se fosse hoje, não sei como é que era naquela época, tá, gente? Servir as pessoas com pãozinho quente. E vamos continuar. E à noite, no pôr do sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados na cidade aonde Pedro morava. Até hoje lá em Israel tem lá umas ruínas que eles falam que é a casa de Pedro, e em cima eles construíram uma espécie de uma igreja, mas eles não chamam de igreja, eles chamam de um outro nome. É redondo, é arredondado. Eu esqueci o nome agora. Ok? E nesse bairro que Pedro morava na época, depois, primeiro o Senhor Jesus já tinha curado, já tinha expulsado um espírito maligno na sinagoga. Depois o Senhor Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e curou aquela mulher. O espírito da febre deixou ela. Depois, isso chegou na cabeça do povo da cidade. O que aconteceu? Tinha muitas pessoas doentes, gente, naquela época. Não é só hoje que tem, não. Naquela época também tinha. Ok? E toda a cidade estava reunida à porta. Ok? Eles pegaram todos os que estavam enfermos e endemoniados. A gente acha que pessoa endemoniada, a gente acha que é só aquela que cai e fica sapateando, pulando, ou rosnando, ou imitando animal. A gente acha que a pessoa endemoniada é só aquela. Não, gente, tem pessoa que está com demônio, com espírito impuro, e você nem sabe. Ok? Você nem sabe que a pessoa está com demônio, mas o Senhor Jesus, eu olhava e via que estava. Tem muitas pessoas que
que está ao nosso redor, que está com demônio. A gente vê a pessoa, mas a gente não vê o demônio que está nela. Mas o Senhor Jesus colocava o olho e via o demônio que estava naquela pessoa. Olha, então eles trouxeram todos os enfermos e endemoniados. Como é que você carrega uma pessoa endemoniada? Se a gente for pensar nos dias de hoje, como é manifesta os demônios na igreja, como é que você ia carregar, levar essas pessoas endemoniadas assim? Não dá para fazer isso. Porque aquelas pessoas, elas estavam andando igual nós andamos. Mas elas tinham demônios. Lembra daquele homem que estava na sinagoga? Ele não estava lá caído, pulando, espumejando, como é que fala? Ele não estava fazendo nada disso. Ele estava igual uma pessoa normal, sentada. E Jesus olhou para ele e viu um demônio nele. Viu um espírito maligno nele. Então eles trouxeram, todos os enfermos, endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam severamente doentes e com diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, e não permitiu que os demônios falassem, porque os conhecia. Conta-se uma história que os judeus, para eles expulsar um demônio, eles tinham que saber o nome daquele demônio. Por isso que expulsar o demônio de um mudo, só o Messias poderia fazer, porque o mudo não fala, gente. E o espírito maligno, ele usa a voz da pessoa. Se a pessoa é muda, o espírito também fica mudo. Vocês lembram que teve um caso que o Senhor Jesus expulsou um espírito de um mudo? Porque ele é o Messias. Mas aqui nós estamos em Marcos 1,34, onde fala que ele curou os que estavam doentes, de várias enfermidades, expulsou muitos demônios, ou espírito impuro, ou espíritos malignos, é a mesma coisa. E não permitiu que os demônios falassem, não permitiu que eles falassem. O Senhor Jesus não precisava perguntar o nome deles para expulsar eles, porque o Senhor Jesus já conhecia eles. Aleluia! E pela manhã levantou-se muito cedo e foi a uma região deserta e ali orava. E o Senhor Jesus tinha comunhão com o Pai e ele orava. Ele se alimentava também, espiritualmente. E procuravam Simão e os que com ele estavam. E quando o encontraram, disseram-lhes: todos os homens procuram por você. Disse-lhes: caminhe até as aldeias e as cidades que estão nas proximidades, porque também pregarei lá, pois para isso vim. E pregou em todas as suas sinagogas por toda a Galileia, e expulsou demônios. Então, imagina aqui o nosso Brasil, o nosso São Paulo, que é muito grande e tem muitas igrejas. Naquela época não tinha igreja, tinha sinagogas, ok? E tinha muitas sinagogas. E o Senhor Jesus passava em todas elas, ia trazendo a cura, ia expulsando demônio, ok? Agora vamos aqui para o versículo 40. É o versículo 40 do capítulo 1. E veio ante ele uma Metsorá, que é leproso, ok, gente? E caiu aos seus pés e lhe implorou. E disse-lhes: se você quiser, você pode me purificar. E Yeshua teve misericórdia dele e estendeu a sua mão e tocou e disse: eu quero,
seja purificado. Você já orou por uma pessoa com Covid? Ou você fugiu dela, nem olhou para trás? Eu não tô falando que você tinha que tocar nela. Mas você pode orar sem precisar tocar nela. E pode repreender esse mal no nome de Jesus de Nazaré. A lepra, ela pegava. Os leprosos tinham que ficar fora da cidade. No leprosário. Debaixo de uma caverna, onde só tinha leproso. Ninguém podia, deixava a comida uma certa distância. E eles iam lá e pegavam. Esse leproso aqui foi corajoso. Ele arriscou a morte. Porque era proibido sair do local. Mas ele arriscou a morte e foi ante o Senhor Jesus de Nazaré. E implorou. E disse, se você quiser, se o Senhor quiser. Volto a dizer, não gosto muito dessa tradução aqui, você. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Ok? E Yeshua teve misericórdia dele. E estendeu a sua mão, tocou-o e disse, eu quero, seja purificado. E naquela hora, se foi sua tessarate, sua lepra. Tessarate. A lepra foi embora. E ficou purificado. E ele repreendeu-o e o despediu. E lhe disse, olhem, a nenhum homem você deve dizer isso, mas vá, apresente-se ao Kohanim, aos sacerdotes. Kohanim está no plural, aos sacerdotes. E dê a oferta pela sua purificação, tal como ordenou Moshe. O Senhor Jesus tratava judeu como judeu. Ok? Judeu é judeu, gentil é gentil. O Senhor Jesus tratava gentil, judeu como judeu. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a nova aliança. Porque às vezes está pregando para o judeu, gente. Às vezes está pregando para o gentil. Por isso que vocês ficam tudo confusos. Ah, mas peraí. Mas um falou uma coisa, outro falou outra. Raciocina. A pregação para os gentios era diferente da pregação para os judeus. O gentio é aquele que pega as migalhas e é curado. Se você não é curado, se você não recebeu algo do Senhor Jesus de Nazaré, se você não foi liberto, é sinal que nem as migalhas você conseguiu. Porque a mulher que falou, os cachorrinhos como as migalhas que caem no chão. O Senhor Jesus falou, mulher, grande é a tua fé, teu filho, tua filha, não lembro agora, está curado, está liberto, porque estava endemoniado. Ok? E às vezes os crentes não é liberto. Por quê? Porque nem as migalhas está comendo. E acha então ainda os doutores ainda. Se acha os doutores, mas nem as migalhas está comendo. E disse-lhes, a nenhum homem você deve dizer isso. Ah, já li isso aqui. Mandou ir lá. Ok? O Senhor Jesus estava falando com um judeu, estava tratando com um judeu, mandou ir lá. Vai lá e faz isso. Não era com gentil não, viu gente? Tem muito gentil hoje em dia que quer imitar judeu. Não obedece nem o que Jesus falou para eles e quer obedecer o que o Senhor Jesus falou para os judeus. É assim. Não obedece nem uma coisa nem outra. Para lhes dar testemunho. Para lhe dar testemunho. Então, aquele leproso indo ali, fazendo aquela oferta, não sei se era um pombinho que era sacrifício, não sei se era uma medida de farinha, eu não sei como era, gente. Quem é judeu sabe.
Mas ele foi apresentar aquela oferta por ter sido curado da lepra. Porque ali, ao mesmo tempo, também ele já estava testemunhando para o sacerdote que o Senhor Jesus tinha curado ele. Mas quando ele saiu, começou a pregar muito e tornou conhecido a notícia, de modo que não podia Yeshua entrar publicamente na cidade, mas estava fora, em lugar deserto. O Senhor Jesus teve que se afastar da cidade, porque era tanta gente, e ele estava fisicamente, e o povo também estava fisicamente. E aqueles que chegavam por último não conseguia. Tem até a história daquele que abriu o telhado e passou para conseguir chegar perto do Senhor Jesus. Ok? E aqui fala, de modo que não podia Yeshua entrar publicamente na cidade, mas estava fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todo lugar, mas as pessoas descobriam onde ele estava e iam até ele. E glória a Deus e aleluia. Aleluia, porque aqui nós chegamos no final do capítulo 1 de Marcos. João Marcos, como é do início. Eu encerro por aqui. Depois eu vou salvar essas lives no YouTube. Depois eu vou deixar um vídeo do YouTube aí. Quem quiser acompanhar, lá já tem o livro de João todinho. Aqui, dessa tradução. Ok? Paz, shalom a todos. Que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.